Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do sétimo ano sobre a conquista e colonização espanhola da América. Então é a segunda parte de nossa aula, tá bom? O nosso conteúdo vai se encontrar na página de número 182 a 189. Lembrando que esse conteúdo deu início antes da correção das atividades, que foi a aula passada, tá bom? Então nós vamos dar continuidade. Na primeira parte, nós trabalhamos apenas o contato espanhol com os indígenas e percebemos como esse contato fez todo efeito diferente, quais foram as surpresas por parte dos portugueses ao verem dos espanhóis ao verem os indígenas e quais foram as surpresas dos indígenas ao verem esse pessoal vindo do mar com barcos, saindo com animais novos e novas roupas e novos fogos de utensílios da época, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar uma questão mais administrativa, política e econômica dessa colônia espanhola na América, tá? Então, primeiro, nós vamos desmistificar ou apontar alguns dados que são relacionados à questão da participação espanhola e como é que se deu essa parte da colonização. Alguns motivos apontados pelo historiador Hestel vai ser essenciais para entendermos como foi dada essa colonização da América Espanhola, o que possibilitou que os espanhóis conseguissem colonizar. Primeiro, ele vai dizer que as doenças trazidas pelos europeus para a América possibilitou que os indígenas diminuíssem a sua população, e isso apoiou e facilitou a colonização por parte dos espanhóis. Segundo motivo, foi a questão relacionada ao convívio e à desunião entre os indígenas que aqui habitavam na América. Isso possibilitou que os espanhóis tomassem proveito dessa situação e tivessem apoio de indígenas rivais. Isso aconteceu muito na cidade dos Incas e dos Astecas, onde foram tomadas com o apoio de outros indígenas, tá bom? Ou ameríndios, como eles são chamados. Outro motivo que os conquistadores vão ter é a questão das armas deles. As suas armas eram muito mais desenvolvidas do que as armas dos indígenas, principalmente porque os espanhóis chegaram com armaduras e com canhões, e isso impressionava os indígenas e ainda mais possibilitava uma vantagem muito grande para a parte dos conquistadores, ok? A quarta questão vai ser os espanhóis saberem muito mais sobre os indígenas do que os indígenas souberam dos espanhóis. Isso era esse conhecimento por parte dos espanhóis sobre os indígenas foi dado graças ao contato com outras comunidades indígenas. Então isso possibilitou que eles conhecessem os seus costumes, suas formas de ver a vida, a sua questão relacionada às batalhas e as suas táticas de guerra. Então, isso foram os 4 fatores principais que nós temos para que a conquista espanhola seja realmente executada, tá? Então, nós vamos ver aqui uma figura que vai demonstrar a questão do contato do homem europeu com o indígena e a transmissão da varíola para esse indígena. Percebam que o homem europeu, por já ter seus anticorpos contra essa doença, eles acabavam não pegando, mas transmitiam para os indígenas, tá bom? Então, nós vamos ver também que desde a chegada de Colombo, de 1492, quando há primeiro contato aqui com as terras tupiniquins, com as terras relacionadas ao no outro lado do oceano, ou seja, ao Oriente, a nossa parte relacionada ao Novo Mundo, os indígenas, quando os espanhóis, portugueses, colonizadores chegaram aqui, a expectativa populacional indígena era cerca de 57 milhões de indígenas. E já em 1560, a expectativa de indígenas não passam de 10 milhões. Nós vamos ver que esses fatores que nós vimos anteriormente que possibilitaram essa diminuição da população indígena daqui. Então, esse historiador, que é o Hestel, ele vai dizer que não houve uma passividade na questão da colonização e que, diferente daquela lenda que disseram que os indígenas aceitaram ser colonizados pelos espanhóis, houve sim resistências, lutas e guerras, mesmo com as tomadas das principais cidades dos astecas e dos incas. Alguns outros povos, alguns outros grupos que faziam parte dessas cidades continuaram lutando e resistindo, tá? Então, além de
além de ocorrer esse processo de resistência, a colonização da América, ela ainda passa pelo sistema econômico. Então, vamos ver como é que funcionava esse sistema econômico. Primeiro, o processo de colonização e conquista espanhol, ele vai passar por duas formas de economia. A primeira vai ser a mineração, a segunda a agropecuária. A mineração, ela vai se situar basicamente nas cidades que nós vamos ter de Potosí e a cidade de Zacatecas, onde vai haver as grandes jazidas de ouro, de prata e a grande exploração de bronze para a formação de metais preciosos. Então, isso vai possibilitar e vai trazer um aumento da participação dos espanhóis nessas regiões, tá bom? Então, com isso, com essas duas grandes entradas econômicas, primeiro com a questão da entrada da mineração, vai surgir duas formas de trabalho, que vai ser a mita e a encomenda. A mita, ela é uma obrigação que vai ser dada aos indígenas para trabalharem nas minas de ouro. Já a encomenda, ou encomenda, como eles chamam em espanhol, ela já vai ser o direito dado aos espanhóis para explorar o trabalho dos indígenas. Então, esse direito vai ser dado com a autorização da Corte Real. E esse direito vai forçar os indígenas a trabalhar. Lembrando, a encomenda vai ser posterior, já a mita é uma atividade que já é prevalecente na colônia espanhola há muito tempo, tá bom? Então, com isso, como há um processo de formação de uma sociedade mineira, uma economia mineira, necessariamente precisa-se haver uma produção agrícola. Viveram junto, a mineração e a agricultura viveram junto durante o período. Só que a mineração tinha mais importância. E durante o processo da mineração, quando começa a ter o chamado declínio da mineração, a agricultura ou a agropecuária ela começa a prevalecer. Então, com isso, na América colonial, era basicamente trabalhada a agricultura como a plantação, a agricultura e a pecuária, mas se plantava a questão do cacau, da batata, o milho e o tabaco, que posteriormente o tabaco vai ser um dos maiores produtos e um produto que vai ser comercializado basicamente em toda a Europa, pela questão da sua importância. É claro, nós vamos ter a cana-de-açúcar, que vai ser a produção do açúcar também, mas lembrando que os portugueses dominam essa economia açucareira, tá bom? Além disso, há também a questão do gado. O gado é muito importante porque ele vai abastecer a questão das grandes mineradoras e do povo que ali vivia. O gado vai servir como um mecanismo de sustentabilidade de nutrição. E além do gado, vai ter a questão das mulas e dos cavalos, que vão ser mecanismo de, vamos dizer, de carga para levar os produtos conquistados ou extraídos, ok? Então, com isso, a partir do século VIII é que vai ocorrer a mudança. A mineração deixa de ser atividade importante e a agropecuária e a agricultura passam a ser importante. E lembrando, o sistema de plantação que vai existir se chama plantation, que é o aproveitamento das terras mais férteis para todo tipo de agricultura, ok? Então nós vamos ver aqui no mapinha, que tem no livro de vocês também, que é justamente a América Espanhola e as formas econômicas que vai existir, tá? Cada desenhozinho desse vai mostrar aonde está a produção dessa ferramenta dentro da América Espanhola, tá? Então, com isso, nós vamos ver que para ter um controle maior das atividades dentro da América Espanhola, a coroa espanhola vai fazer o quê? Vai fazer dois órgãos para fazer esse controle. Primeiro, a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. A Casa de Contratação ela seria responsável para controlar as questões de entrada e saída e navegação do comércio da colônia. Já o Conselho das Índias, que posteriormente vai se dividir em dois, mas no primeiro momento ele é criado como um órgão que vai ser responsável por administrar as atividades na colônia americana. Então, com isso, eles vão fiscalizar e manter o controle das atividades exercidas dentro da colônia espanhola. Nós vamos ver aqui a Casa de Contratação, que se situa na Europa. Lembrando que a Casa de Contratação elas ficavam na Europa e apenas os entrepostos comerciais ficavam aqui na colônia, tá? Então,
da Europa, eles mandavam todas as informações e mantinham o controle da colônia espanhola, ok? Com isso, a administração espanhola da colônia, ela vai ser dividida em alguns chamados vice-reinados. Eles não poderiam fazer reinados porque eles dariam a independência da sua colônia. Então começaram a criar o que nós chamamos de vice-reinados. Os vice-reinados, eles se dividiram em vice-reinados da Espanha, vice-reinado do Peru, vice-reinado de Nova Granada, vice-reinado da Prata, e nós vamos ter algumas capitanias gerais que vão ser de Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. E quando nós formos trabalhar a colonização portuguesa, nós vamos ver que existe uma diferença sobre essas duas, tanto as capitanias gerais espanholas quanto as capitanias hereditárias brasileiras, tá bom? E além disso, foram criadas as chamadas câmaras municipais, que eram as chamadas na América de cabildos. Elas eram responsáveis por controlar as questões relacionadas à atividade administrativa, política e econômica de uma dada região ou de um dado local desses vice-reinados, tá bom? Então nós vamos ver aqui a América Espanhola dividida em seus vice-reinados e nas suas capitanias, tá bom? Dentro desse mapa. E nós vamos ver que a sociedade espanhola também ela é dividida nesse período em 5 grupos: chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e negros escravizados, tá bom? Então, nós podemos resumir todo esse processo dizendo que a América Espanhola ela foi uma América dominada por brancos em sua minoria, mas que a sua maioria populacional eram indígenas, mestiços e escravos. E esse processo todo faz com que a América Espanhola seja o maior exemplo de exploração de mão de obra de uma população maior, que posteriormente nós vamos ver, principalmente na Revolução do Haiti, que é a independência do Haiti, como nós vimos, vai ser um processo que vai levar um peso muito grande para essas revoluções, tá bom? Então, nós vamos ver aqui 2 imagens, uma mostrando a pessoa europeia espanhola com uma escrava negra, nós vamos ver do outro lado um espanhol com uma indígena, então demonstrando a questão do poderio espanhol sobre esses 2 grupos sociais, tá bom? Então para essa aula nós vamos deixar um exercício na página de número 192, a questão de número 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula, até lá, tchau, tchau!